Leonid Brezhnev, a era da estagnação. O governo de Leonid Ilyich Brezhnev poderia ter sido a idade de ouro da União Soviética, mas acabou com o que foi percebido por milhões de pessoas como uma franca humilhação de um grande país. Sua história começou em Kamiansk, na Ucrânia, onde nasceu em 19 de dezembro de 1906. Sua origem proletária foi especialmente inventada para a enciclopédia soviética. Na verdade, sua família nunca foi pobre. Seu pai era um empresário do ramo de metalurgia e não poupou economias para a educação dos filhos. Brezhnev tornou-se engenheiro de energia térmica. A carreira estatal do promissor engenheiro Brezhnev começou em 1937, no auge do Grande Terror. No início da guerra, ele já era secretário do Comitê Regional para a Indústria de Defesa e foi convocado para o Exército nos primeiros dias da Segunda Guerra Mundial. Quando a guerra terminou, ele já tinha o título de general. Quando Leonid Ilyich substituiu Khrushchev no outono de 1964, muitos receberam sua chegada com entusiasmo. Brezhnev colocou a estabilidade em primeiro plano, agiu com cautela e evitou decisões mal concebidas. Ele fez de tudo para demonstrar que havia revivido o princípio da liderança coletiva, que na verdade havia sido destruído com o fim do governo de Khrushchev. Segundo inúmeras reminiscências, em vida foi uma pessoa afável, gentil, de disposição sincera para com as pessoas. Mas na política ele não era nada gentil. Estava pronto para lutar pelo poder. Brezhnev sabia muito bem que estava à frente do país como resultado de uma conspiração. Em geral, depois de Leonid Ilyich chegou ao poder, nos primeiros 10 anos, o país foi realmente liderado por um triunvirato. O líder do partido Leonid Brezhnev, o chefe do Presídium do Conselho Supremo, Nikolai Podgorny, o chefe do governo, Alexei Kosygin. Quanto a este último, ele iria reformar a economia soviética planejada e introduzir elementos de contabilidade de custos. A princípio, Brezhnev reconheceu a necessidade de reformas, mas tudo parou depois da Primavera de Praga, em 1968. Dizer que ela assustou Brezhnev? Sim, assustou demais. Para ele, assim como para os outros líderes soviéticos, os acontecimentos na Tchecoslováquia foram um verdadeiro choque. Ele estava ciente de que a popularidade da União Soviética na Europa Oriental estava diminuindo. E a derrota da Primavera de Praga não deu o tom para todo o governo subsequente de Brezhnev. A Síndrome de Praga constantemente assombrava Brezhnev e sua comitiva. Era um medo fantasma de qualquer mudança.
Afinal, depois dos acontecimentos de 1968, a mesma desculpa soou. Dizem que a Tchecoslováquia também começou falando da necessidade de reanimar a economia e acabou com o país saindo do bloco soviético. Houve outra razão pela qual Brezhnev não se atreveu a fazer mudanças econômicas sérias. Politicamente, Brezhnev era muito ciumento, estava com medo de Kosygin recebesse a glória das reformas. Isso foi lembrado por muitos que trabalharam pessoalmente com ele. Brezhnev não gostou que os estrangeiros simpatizassem com Kosygin, que ele tinha a simpatia do povo. No entanto, apesar de todo o ciúme de Kosygin, Brezhnev sabia que não havia ninguém para substituí-lo. A partir do final dos anos 60, ele começou a persistentemente, passo a passo, afastar Kosygin da participação em negociações internacionais, fazendo de tudo para que os líderes ocidentais o percebessem Brezhnev como a primeira pessoa do Estado. Deve-se reconhecer que Brezhnev se revelou um diplomata muito talentoso e bem-sucedido. Nas negociações com os líderes americanos Nixon, Ford e Carter, ele sabia ser bem-humorado e sinceramente voltado para o interlocutor. Ele acreditava sinceramente que a União Soviética e os Estados Unidos tinham um dever moral comum de salvar a humanidade da guerra nuclear. Brezhnev teve a sorte de governar durante o período da alta do petróleo, produto esse que carregava a economia soviética. O padrão de vida aumentou significativamente. A população da Rússia aumentou e dezenas de milhões de pessoas receberam moradia gratuita. Ao mesmo tempo, o aluguel em média não ultrapassava 3% da renda familiar. No entanto, a economia da União Soviética também apresentava uma série de falhas graves, que afetaram mais tarde. Durante a década de 1970, tornou-se absolutamente dependente das receitas do petróleo e ficou muito atrás do Ocidente no desenvolvimento de indústrias intensivas, incluindo a tecnologia de computadores. No final da década de 1970 e início da década de 1980, começou a surgir uma tendência de queda acentuada na taxa de crescimento da renda nacional. Uma situação difícil se desenvolveu na agricultura, que se tornou cada vez mais subsidiada. De 1979 a 1984, cerca de 40 milhões de toneladas de alimentos foram importadas anualmente para o país e, ainda assim, o fornecimento de alimentos à população permaneceu insuficiente, o que acabou levando à era da escassez geral. A corrupção floresceu nas repúblicas da União, e se ficou claro que os chefes regionais do partido eram subornadores e ladrões. Era como se eles não percebessem isso, para não lançar sombra sobre todo o sistema partidário. Brezhnev acreditava que, caso contrário, a situação poderia se tornar incontrolável. A decisão tomada em 1979 de enviar tropas ao Afeganistão tornou-se um fator negativo. A falta de democracia e a perseguição de dissidentes também era mal vista. Nos primeiros anos de seu governo, Brezhnev concedia medalhas para si mesmo. Além das medalhas, o alegre presidente gostava de bons carros, caça,
cigarros produzidos especialmente para ele, mulheres charmosas, era fã de hóquei. Em geral, no final do governo de Brezhnev, a realidade soviética parecia ter se transformado em um espelho distorcido. Nos discursos oficiais do partido, Brezhnev era apresentado como uma pessoa enérgica e forte, e na TV, as pessoas viam um velho frágil, mortalmente cansado de um fardo pesado. Daí surgiram inúmeras zombarias e anedotas. A partir da segunda metade da década de 1970, o líder soviético repetidamente fez um pedido de aposentadoria a seus associados, mas todos tinham medo de aceitar. Ninguém sabia se o pedido de renúncia de Brezhnev, dirigido a seus camaradas de partido, era um teste de lealdade. Suas cabeças voarão depois disso? Portanto, ele não foi autorizado a se aposentar. Em abril de 1982, ocorreu um evento que acelerou em grande parte a saída de Brezhnev. Durante uma visita a uma fábrica de aviões, um andaime caiu sobre ele. A ponta de metal rasgou sua orelha e ele teve fratura e deslocamento da clavícula. Imediatamente foi levado para o hospital. Recebeu tratamento por muito tempo, mas seu corpo enfraquecido não aguentou o estresse. Brezhnev morreu em sua cama, em uma noite fria de outono de 1982. Em uma palavra, Brezhnev não sobreviveu politicamente a si mesmo. Este foi um final muito triste. Ele saiu quando muitos compatriotas riram abertamente dele. Mas a isso devemos acrescentar a crise alimentar em curso e a guerra afegã, que não foi fácil determinar adequadamente. Por isso, seu governo recebeu o título de A Era da Estagnação. Todo o conteúdo do canal agora em livro. O link para a venda está na descrição do vídeo. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Não se esqueça do like. Até o próximo vídeo.